Eu recebi uma carta imensa, muito bonita, sobre a questão dos livros sagrados dos espaciais. Essa que é a primeira pergunta que eu vou tentar responder para vocês aqui. A presença dos espaciais na Terra, isto é, desses segmentos de hierarquias que colaboram conosco, com a humanidade da Terra, ela consubstancia e dá forma a um apanhado muito grande de, vamos dizer assim, de história e de conhecimentos também, né? Isso vem sendo chamado ultimamente de tradição dos espaciais, quer dizer, uma espécie de um acervo, né? Mais ou menos de domínio de escolas iniciáticas ou esotéricas e grupos de estudos e, enfim, pessoas que de alguma forma vinculam a prática psicomediúnica à questão dos espaciais. Mas esse material, a tradição dos espaciais, ele é muito mais antigo do que a gente imagina. A presença dos espaciais é possível que, na Terra, é possível que ela venha sendo historiada já há muito mais tempo do que a gente imagina. Porque, veja bem, na época em que nós, um dia, deixamos o nosso planeta original e tivemos que migrar, a partir desse momento, nós começamos a estabelecer relações novas com outros povos, porque viemos para cá com naves espaciais, uma viagem que os próprios espaciais registram como sendo uma coisa de muita grande duração, tanto é que eles usam a expressão, que eu já contei para vocês, eles usam a ideia de eras incontáveis, né? É difícil a gente saber o que significa eras, muito mais incontáveis, né? É possível que isso seja algum tipo de medida de tempo, mas não como a gente imagina, porque, veja bem, nós tínhamos que migrar de um universo para outro, porque nas proximidades do nosso sistema galáctico, ou eventualmente da nossa galáxia original, não haviam sistemas solares adequados para a experiência que iria se dar. Nós estávamos com as nossas reencarnações suspensas, o nosso mundo saltou de vibração, não nos foi possível acompanhar isso, e nós então sofremos lá uma espécie de um apocalipse, né? Embarcamos e fomos embora, porque tínhamos tecnologia para isso. Quando os povos são muito primitivos e não tem tecnologia para voo próprio, essas almas são tratadas, porque quase todos desencarnam, né? Essas almas são tratadas por outros espaciais e elas são conduzidas pelos planos hiperfísicos para migrar para outros mundos, para recomeçarem seu processo de evolução, né? Porque a gente sempre evolui vinculado a um planeta, principalmente no início da nossa vida espiritual, da nossa existência material. Bom, mas não era o nosso caso. Embora a gente tenha tido ajuda na época, nós tínhamos naves próprias. Quer dizer, a nossa tecnologia na ocasião era avançada o suficiente para nós não precisarmos da ajuda de outros, e até mesmo lá não houve o que, por exemplo, vai acontecer aqui na Terra, que é um arrebatamento, quer dizer, eles retiram pessoas vivas do corpo físico para preservar o acervo genético-biológico original, para transportar esse acervo para um outro sistema e lá ir somando essas experiências, né? Pois bem, no nosso caso, nós embarcamos voluntariamente com nossa tecnologia e fomos embora. Os que estavam desencarnados e que tinham que migrar juntos foram tratados no seu plano adequado e também migraram, também vieram para cá. Acredita-se que uma parte significativa dos desencarnados tenham vindo para cá também. Outras foram para outros lugares, porque toda vez que existe esse balanço geral, essa avaliação de um mundo, as almas que não têm condições vibratórias para continuar reencarnando ali, elas são mais ou menos distribuídas, né? Embora possa haver algumas concentrações específicas em alguns mundos, a ideia que prevalece é a da distribuição, de um remanejamento de almas, cada uma indo buscar um sistema mais adequado ao seu processo de evolução, né? Pois bem, a gente veio e
acompanhado de alguma forma por outros povos, tivemos assistência e nós optamos não por ficar na nossa galáxia original. Como na época havia exatamente nesse ponto, naquela região, um entrelaçamento de universos, né? Quer dizer, a parede, a grande bola onde nós vivíamos, que ela tem uma parede, uma espessura, né, de alguns milhões de anos-luz. Pois bem, essa parede onde ficam as galáxias soltas, ela estava entrando nela, havia uma parede de um outro universo também esféricos. Essa conjunção, que eles chamam de quadrantes, permitiu com que nós viajássemos de uma maneira relativamente fácil de um universo para outro, né? Nós mudamos de galáxia, e embora as galáxias não estivessem tão distantes assim, elas pertenciam a universos diferentes. Hoje, aquele ponto de encontro já andou, né? De modo que nós estamos longe já da situação original, bastante longe. É possível, então, que o sentido de eras incontáveis não signifique necessariamente que nós tenhamos que ter passado eras incontáveis dentro de naves à busca de um mundo perdido. É uma interpretação possível. Existem alguns poucos poemas que deixam transparecer de que essa medida de tempo não é propriamente de tempo, seria mais uma medida de espaço, né? É uma espera para que acontecesse uma conjugação tal entre os dois universos, né, para que fosse possível, então, esse translado adequado. Muito bem. Quando nós estávamos, então, sujeitos às leis do universo vizinho, nós viemos parar na Via Láctea. E 7 sistemas solares foram dados de presente para nós aqui na Via Láctea. Esses 7 sistemas nós ocupamos através de um esquema de mandar missões específicas, mas nós aportamos mesmo aqui. Quando esse aportamento se deu, nós já iniciamos de alguma forma uma relação com outros povos da região, povos outros que de alguma forma acompanharam esse processo, já que as civilizações avançadas costumam não se dedicar a outra coisa a não ser dessa grande movimentação de gente no universo, né? Assim como as nações, os países, o mundo hoje moderno se ocupa desse grande tráfego internacional de pessoas, afora o fenômeno da migração, né? O universo também ele está repleto de questões desse nível, que em muitas situações chega a apresentar particularidades tão notáveis que torna isso objeto de estudos específicos por parte dessas civilizações. Há muitas conjugações de fatores que ocorrem, vamos dizer assim, talvez acidentalmente, é difícil usar essa palavra, eu cada vez uso menos a palavra acidental, eu não consigo mais ver nada acidental, tudo parece que tem um dedinho de alguém, nem que seja do último, lá de cima, alguém está lá, de alguma forma, né, participando daquele acontecimento, decidindo algum nível. Bom, então, desde o início, nós temos uma história dos espaciais, ou da nossa relação com os povos do espaço, aqueles que nos ajudam de alguma maneira. Bom, isso eu tenho poucas coisas a respeito, coisas que eu já escrevi no Herança de Elisa, poucas outras que vão aparecer nos outros volumes da série Arquivos de Ezequiel, mas não é muita coisa. Mas o próprio Astacheran, por exemplo, o primeiro contato que ele tem com a Terra, antes mesmo dele formar essa grande família de auxiliares, que são os confederados, que nos ajudam, antes mesmo, ele já estava aí presente no momento em que a Terra começa a experiência dela aqui, no momento em que o sistema solar não tinha nem a Terra ainda. Então, desde esse tempo, nós podemos falar de que aí, nesse momento, começa a tal da tradição dos espaciais. Claro que, enquanto os espaciais estavam como espaciais, a gente não tem muita informação. A coisa começa a se desenvolver muito a partir, mais ou menos, do final do ano 1890, por aí, final do século passado, quando muitos estudiosos espiritualistas, né, ou como eram chamados na época, os espiritistas, começaram a destrinchar a participação dos espaciais na problemática da Terra, a partir da história dos tarefeiros. Os tarefeiros, gente, foi uma espécie de uma
de uma decisão extraordinária dos espaciais. Eles sentiram que toda ajuda que eles podiam dar, em termos de uma ajuda indireta, principalmente nessa última fase pós-diluviana da humanidade, seria uma ajuda muito difícil, uma ajuda complicada, na medida em que nós, seres humanos, já temos um elevado grau de consciência, portanto de percepção, a nossa tecnologia já é uma tecnologia perigosa para eles, né? Afinal de contas os mísseis estão aí, as ogivas nucleares estão aí, a caça aos UFOs hoje é uma realidade, que embora tenha melhorado um bocado, né? A partir principalmente da década de 60, final da década de 60, os governos pararam de caçar discos voadores assim à torta e à direita, mas de qualquer forma, sempre o acompanhamento foi à distância, não havia mais aquela misturação como havia na época pré-diluviana e na época do dilúvio e depois, quando os espaciais conviveram conosco e foram nossos governantes direto em espécie de cidades-estado, né? E em todo o mundo, tanto na América quanto em toda a região da Mesopotâmia, algumas regiões da África e da Oceania, a presença dos espaciais foi uma coisa constante e uma relação profunda com o trabalho de reestruturação da parte hiperfísica da Terra. A construção dessa gigantesca nave, chamada Io, que passou a governar, fazer uma espécie de uma administração centralizada de todo o projeto Terra, ela já é uma etapa relativamente recente. Ela já tem a ver muito com a presença dos espaciais na Terra, nessa última fase já, porque era uma tentativa desesperada de fazer com que o projeto não se perdesse, desse certo. E aquele acidente solar, que eu já tratei com vocês, foi uma pedra realmente nesse caminho, que complicou profundamente a coisa toda. Mas, quando os espaciais sentiram que tinham que abandonar a velha tática de ação à distância e se misturar no meio da gente, é que começa realmente um novo livro, um novo capítulo da história dos espaciais da Terra, a história dos tarefeiros, isto é, aqueles que deixam seus corpos físicos numa nave, numa instalação qualquer, espacial, e nascem entre nós, se misturando de tal maneira às nossas vidas da Terra, que hoje a grande maioria deles já nem sabe que são de fora. Muitos continuam ainda fiéis às suas tarefas, outros por diversas razões se comprometeram tanto com o planeta que abandonaram as suas missões espaciais, outros são inconscientes disso, trabalham apenas durante o tempo em que o corpo físico está acomodado numa boa cama, e eles trabalham inconscientemente fora do plano físico, compondo essa grande equipe que é chamada dos tarefeiros ou mensageiros de luz, ou vários nomes, enfim, que eles tiveram, né, como obreiros do final dos tempos. São nomes clássicos que a tradição vem registrando. Essa história dos tarefeiros na Terra nunca foi contada de um ponto de vista geral. As poucas histórias que se conhecem são de indivíduos específicos que, vindo de fora, nasceram aqui, e sabe-se então as diversas vidas que esses indivíduos viveram, o que sofreram, as suas relações kármicas terrestres adquiridas e o sucesso, ou maior ou menor sucesso, das tarefas a que se propuseram realizar. Então, nesse nível que se sabe alguma coisa sobre o todo. Por exemplo, eu já ouvi alguns textos mediúnicos, mas não conheço a fonte, de que falam, por exemplo, o número de tarefeiros na Terra são tantos, mas coloca um número tão exato que eu fico assim achando meio esquisito. Porque quando você fala assim, são mais ou menos uns 15,5 milhões, tudo bem, mas quando fala, não, são 15.647.231, aí eu fico meio grilado, porque eu nunca recebo coisa desse tipo. Então, não que eu desconfie de sensitivos que recebem números exatos, não é bem essa postura. É porque eu imagino sempre que uma coisa dessa é meio dinâmica. Você não pode falar que no Brasil entram tantos estrangeiros por dia. Você pode falar em média, ao longo de um ano. Você pode dizer, olha, a média de imigrantes no Brasil é de tanto, etc. Quer dizer, é uma coisa que eu prefiro imaginar que haja uma ordem de grandeza, Mesmo porque, veja bem, constantemente o fluxo de espaciais na Terra está se alterando. Você tem, além das missões confederadas, que talvez todo mundo só fale dela porque a maior delas é gigantesca comparada com as outras missões não confederadas, e todo mundo só fala então nas missões confederadas,
pode ser que ela seja tão grande mesmo que as outras sejam menos importantes, mas são missões que variam no tempo, mesmo depois da época dos tarefeiros, quando eles começaram a nascer entre nós, outros grupos espaciais foram se ligando aos confederados, e as missões menores, não confederadas, mudam constantemente. Como é que é possível alguém dizer que tem tantos, sei o que, até a unidade certinha de quantos são de fora que estão servindo à Terra? Então, eu acho difícil isso. Bom, mas a partir então do momento que os confederados começam a nascer na Terra, começa a se saber um pouco da história deles, sempre através de espécies de histórias biográficas, né? Desses homens que alguns vieram ter atividades em planos públicos, se tornaram pessoas conhecidas em muitas de suas vidas, homens notáveis, alguns, um deles pelo menos que se sabe foi um papa. Então foram homens de grande destaque na história da humanidade, cientistas, artistas, grandes pensadores, filósofos, místicos, homens de relevância no plano sociocultural, etc., né? Uns fizeram fortunas, mas a maior parte foram pessoas comuns e outros até tiveram vidas bastante, vamos dizer assim, restritas e bastante desconhecidas do grande público, e que, no entanto, fizeram suas tarefas porque eles precisavam reencarnar para trabalhar fora do corpo físico, isto é, trabalhar no astral da Terra, especificamente na frequência onde a maior parte de nós está. Então era necessário tomar um corpo físico na Terra, porque assim, saindo do corpo, sai exatamente na faixa de frequência da Terra astral, ocupada por nós, os desencarnados todos, né? Isto é, nós desencarnados não, né? Os desencarnados nossos. Bom, e aí começou a ideia, que também não é nova. Eu conheço um livro antigo, uma edição muito antiga, de 1931, de O Centro Espírita de São Paulo, que fala da ideia do espécie de plano de resgate dos que são de fora. Foi daí que eu tirei a ideia e comecei a elaborar, né, os chamados livros sagrados dos espaciais. A palavra livro aí, gente, não quer dizer um volume, né? Quer dizer um conjunto de conhecimentos necessários para que os espaciais retomem o seu estado de plena consciência de quem são e assim possam auxiliar ao processo de retorno, isto é, de retirada deles. E esses livros, pela importância deles, pelo conhecimento que eles trazem ou que eles organizam, é importante para todo mundo, mesmo as pessoas que não são espaciais. São livros iniciáticos, são universos de conhecimentos importantes para a nossa formação espiritual, dentro desse sentido amplo que os espaciais entendem como formação espiritual, e vital para esse período de transição que nós, de alguma forma, já começamos a viver. No Herança de Elisa, então, no capítulo, antes daquele Queimando Etapas, até a página 132, o capítulo chama, deixa eu ver se eu vejo o nome dele aqui, O Fio da Meada, né? No capítulo Fio da Meada, que começa na página 101 e vai até a página 132, o final é um diálogo entre Miriam e o seu Agenor, o motorista, né? Quando ele, mediunizado, fala então dos 7 livros sagrados, né? E está dizendo mais ou menos o que cada um desses 7 livros trata, né? O livro que fala da reencarnação, que é o livro número 1, dizendo que é um assunto de transcendental importância para os espaciais. Eles tinham que não só crer, mas descobrir a realidade dessa lei e descobrir vidas passadas, vidas anteriores. Isso seria um nível iniciático fundamental no processo de redescoberta, não só dos espaciais, como também de qualquer pessoa. Veja que o livro é claro nesse sentido, o próprio seu Agenor comenta, né, de que isso não são livros só para os espaciais, são livros para todo mundo, né? Esse universo de conhecimentos vale para todo mundo. Então, da reencarnação, no livro número 2 fala do domínio que nós temos que ter sobre a grande ordem universal. Isso que a gente deu ao longo desses 2 anos de trabalho aqui, que a gente conversou tanto sobre isso, sobre a grande ordem, né? A questão dos universos, da estrutura dos universos, dos processos evolucionais,
o conceito de Iona, né? O conceito de hierarquia, descendência monástica, os planos de ordenamento, os reinos, o ordenamento interno de cada reino, mostrando os troncos arquetipais dos reinos, etc., os abissais, no caso dos seres humanos, como que interagem esses níveis. Todo esse conhecimento, esse material, ele é necessário que a gente tenha em nossas mentes para favorecer a abertura a outras possibilidades de vida, de compreensão da realidade. Quando o nosso modelo mental a respeito do universo é um modelo restrito, a nossa vibração de percepção de coisas do alto se dá apenas dentro daquele parâmetro, isto é, se são restritos os nossos modelos, a nossa captação também é restrita. Quanto mais abrangentes são os nossos modelos de interpretação de realidade, quanto mais abertos e quanto mais genéricos são as suas formulações, mais amplos, mais você tem condições de captar, abrangendo um grande leque energético que permite você enriquecer praticamente todos os setores de preocupação esotérica, né? Vem de uma forma tão integrada, você tem uma malha tão completa que praticamente qualquer experiência que você viva, qualquer livro que você lê, qualquer escola que você participe, você encontra uma maneira de encaixar aquele conhecimento. Por quê? Porque você tem uma matriz de fundo suficientemente ampla, senão você cai naquela, esse assunto é novo, não cabe dentro do que eu aprendi, então eu desprezo. A gente cristaliza muito em torno de verdades definitivas, de dogmas, etc., porque nós não dispomos de uma matriz de referência suficientemente ampla. Se a sua visão de universo não consegue compreender, às vezes conceber nem um sistema solar, uma galáxia, quanto mais conglomerados de universos e como eles se formam, né, você fica limitado a compreender uma série de coisas. Olha, eu conheço muitos médiuns extraordinários que recebem informações incríveis e não sabem ler essas informações. Não sabem ler porque o modelinho de universo deles não chega a ser nem mesmo aquele modelo clássico das próprias ciências. Um grande vazio, um espaço infinito que aconteceu, ninguém sabe por quê, a partir de uma explosão inicial, né? O Big Bang lá, a grande explosão, e ninguém sabe o que tinha antes nem o que vem depois, e como é que uma explosão pode resultar num troço tão organizado. Então, se o nosso modelo ainda é esse, mesmo que seja um modelo quântico, jamais elaborado, etc., até quem sabe com algumas formulações matemáticas, esses modelos ainda são restritos para nós compreendermos os fenômenos paranormais, os fenômenos UFOs, né? Precisamos aceitar a ideia de que os universos têm dimensões reais, físico-temporais, concomitantes. Nós admitimos com facilidade que nessa sala a gente esteja recebendo não sei quantos sinais de rádio e de televisão. Eles não se misturam, porque cada um está na sua frequência, está sendo modulado por uma estação específica. De modo que eles podem aparentemente se misturar, mas se você tem um aparelho de captação de imagem ou de som, você sintoniza com uma frequência específica, você tem só um canal no seu televisão, no seu rádio. Da mesma forma, nós somos, o nosso corpo físico é como se fosse um sintonizador. Ele nos sintoniza, ele nos coloca, ele nos insere nessa faixa de frequência que nós chamamos de física. Mas as outras dimensões, vocês não devem absolutamente imaginar como uma coisa assim meio, eu sempre falo isso, como uma coisa meio volátil, uma coisa que ninguém enxerga, uma região esfumaçada, sabe? O astral é um negócio assim do outro mundo. Não, o astral tem parede, prédio, máquina, a mesma coisa, só que não se mistura com essa nossa realidade. Tanto é que uma pessoa, quando está fora do seu corpo físico, por exemplo, até por causa do desencarne, não reconhece às vezes que está morto, porque continua sendo a mesma pessoa, tendo os mesmos sentimentos, e no momento que ele começa a ser tratado do outro lado, em que ele vê hospitais, máquinas, exames, ele fica sem entender que céu é esse, né? Ou eu fui para o purgatório, para o inferno, para onde é que eu fui? Ele fica meio baratinado, porque não compreende a semelhança incrível entre a realidade que ele está vendo lá e a daqui. Claro, ele vê uma tecnologia lá muito avançada, e ele fica estranhando. Pô, Deus tem disco voador, santo fulano de tal, onde é que ele está?
né? É um negócio difícil, mas isso são nossos condicionamentos. Tanto é que, desencarnados, nós temos que passar por uma ladainha de descondicionamentos. Até, imagina, chega um cara super condicionado lá, ele passa vexame, né? Quero falar com Deus. Não, o negócio não é bem assim. Ele aqui também é burocratizado, ele vai ficar muito danado. Né? Então, chama aí o São Pedro. Fala, São Pedro, infelizmente, não está de plantão hoje. Então é um negócio complicado. Eu estou no limbo ou no purgatório, nem num canto nem no outro. No céu, não. Então o catecismo está errado, vocês são os loucos. Esses diálogos malucos, que fazem parte de alguns livros interessantíssimos do Espiritismo, que mostram a inadaptação da alma, não com esse tipo de gozação, porque são livros assim meio clássicos, então ele tem uma linguagem elaborada para falar do conflito da alma. Mas ó, se chega um brasileiro muito louco lá, ele vem mesmo com palavrão lá em cima, porque ele quer entender o que está acontecendo. Porque nós somos do outro lado, essencialmente o que somos aqui. E às vezes a morte do corpo físico, a gente demora um pouco a gente a se descondicionar daqueles padrões. Né? Então, veja, retomando um pouco o nosso assunto. Esse acervo de conhecimentos que vem sendo compilado de tantas fontes diferentes é importante para todo mundo. E os livros sagrados espaciais não são livros, volto a repetir, são conjuntos de conhecimentos fundamentais para que todos, né, trabalhem no sentido principalmente da descoberta de sua verdadeira identidade. Esse é o fato fundamental. Isso resolve tudo. Né? Embora eu não goste dessas frases assim de efeito, isso resolve tudo, é remédio para toda hora, eu digo o seguinte, as implicações dessa solução são tão grandes que basicamente nós nos abrimos definitivamente para uma nova era. Saber quem somos exatamente significa saber tudo sobre a estrutura dos universos, por quem somos nós, temos que entender muita coisa da nossa fisiologia interna, da alma, né? E da nossa origem, da própria história da humanidade, tudo isso. Então a nossa descoberta da nossa verdadeira identidade, do nosso nome, da nossa descendência, né, da nossa ascendência, dos nossos descendentes espirituais, isso tudo esclarece, abre um grande panorama e que permite, enfim, com que nós possamos ter um reencontro, não só com as outras dimensões de realidade, mas um reencontro também com os espaciais físicos que nos ajudam e com os nossos irmãos que aguardam o nosso sucesso aqui. Então, o terceiro livro, o primeiro é sobre a reencarnação e a importância da descoberta das vidas passadas. O 2, sobre a grande ordem universal, a obrigação que nós temos de conhecer isso, com a finalidade justamente de ter um modelo teórico abrangente o suficiente para encaixarmos todos os conhecimentos que vão nos chegando e sabermos explicar essas coisas de uma maneira racional e inteligente. Outra é a história da Terra. A história da Terra também constitui um capítulo muito importante para nós entendermos o nosso sofrimento coletivo, muitas das nossas questões de ordem pessoal, que na verdade tem a ver com um problema muito mais antigo, né? E que não vai encontrar uma solução imediata aqui. O conceito de Deus é extremamente importante. A maior parte das pessoas, mesmo aquelas que estão tendo conhecimento sobre a questão dos espaciais, os deuses astronautas, esse negócio todo, ainda tem um conceito de Deus muito primitivo, muito primário, né, muito rudimentar. É necessário que nós entendamos Deus de uma perspectiva mais abrangente. A palavra Deus, no vocabulário dos espaciais, quer dizer, o vocabulário usado para a psicografia, significa comunhão. Comunhão no sentido da grande encontro, a interpenetração harmoniosa de todas as realidades compondo um universo específico. Essa comum união, a comunhão de todos os reinos dentro de uma grande ordem, de uma coisa que funciona com grande perfeição, né? Maravilhosa. Essa é a perspectiva de Deus. Se há algo ou alguém além da criação, a quem os espaciais chamam de Criador, esse alguém ou esse algo, ele de alguma forma interpenetra a sua própria obra, porque a obra, diz os espaciais, quer dizer, a criação com todos os infinitos universos inimagináveis, elas ocupam o seio do Criador, isto é algo que vibra dentro do Criador, que transcende, quer dizer, as fronteiras do Criador são, enfim, como diz a própria palavra, são incomensuráveis.
né? É uma coisa que não é passível de ser medida, é inominável, é inacessível, que é uma palavra forte para danar, quer dizer, o Criador é inacessível, né? E de modo que esse conceito precisa fazer parte de nossas vidas. E nós precisamos entender, então, para quem de fato nós oramos, a quem nós pedimos, até para objetivar um pouco mais esse pedido, estabelecer pedidos mais convenientes, adequados e formulados de uma maneira mais consciente. Porque quando nós somos crianças, por exemplo, nos dirigimos aos nossos pais e falamos: pai, você compra amanhã uma Ferrari? Né? É dose. Mas uma criança tem o direito de pedir para o pai para ele comprar amanhã uma Ferrari. Né? Pai, vamos a Disney World não sei quando. Então, são pedidos que bate fundo no coração e na carteira. Às vezes nem sempre essas coisas são possíveis, né? E você lá quer saber de uma Ferrari, mas de qualquer forma, esse pedido é válido. A criança de repente faz, ela não se... E nós fazemos muitos pedidos desse tempo, né? Nós rezamos: ó Deus do Pai, quero uma Ferrari, né? Então, isso é uma complicação para o computador central. Ora, o interesse individual tem que ser processado dentro do quadro de interesses coletivos. Se nós objetivarmos os nossos pedidos para que nós possamos contar com elementos importantes para o nosso trabalho, para o nosso serviço, dentro do tempo e do lugar onde a gente vive, nós facilitamos as coisas. Porque essas informações são processadas e esse pedido, se nós pensamos bem sobre a necessidade real deles, eles são atendidos. Porque o trivial, o sistema mesmo resolve, né? Isso chama providência divina. O nome de providência divina na cibernética dos espaciais chama-se aquele programa coletivo comum, né? Aquilo que faz com que todo mundo tenha um mínimo essencial, toda uma estrutura de coisas e oportunidades que garantam um mínimo, né? A não ser que a pessoa despreze esse mínimo, né? Porque nós temos esse direito também, é uma prerrogativa que o homem tem de simplesmente não querer saber de coisa alguma. Mas esse trivial é atendido. As particularidades de grupos, de pessoas, de segmentos específicos, são atendidos já dentro de um programa mais elaborado, até chegar nas particularidades, quer dizer, na necessidade individual, porque ninguém exatamente é igual ao outro. Então existem níveis de percepção e, portanto, níveis de necessidade, de demanda, que são particulares ou exclusivos daquele indivíduo. Então, essas particularidades é necessário que a gente comunique para que elas possam ser atendidas dentro das possibilidades do sistema. Nós, no dia que tivermos aparelhos para comunicar com outras dimensões, nós soubermos a nossa verdadeira identidade, poder acessar direto os nossos registros acásticos, saber do passado e fazer análise do que nós estamos projetando para o futuro. E pronto, aí de repente nós somos pequenos deuses, né? Pela capacidade fantástica que nós teremos de nos inserir de uma forma consciente e produtiva dentro de um sistema incrível, né? Que produz e que exerce ações com uma velocidade extraordinária. É preciso ver como é lento o processo terrestre. Como é lento, é uma tartaruga, sabe, arrastando umas bolas de ferro com corrente nos pés. É uma coisa impressionante como as coisas aqui são lentas, né? Mas é assim mesmo. Depois do conceito de Deus, tem o quinto livro, fala da vida ecológica no campo. Isso é típico livro de transição. Porque a tradição dos espaciais devota um capítulo inteiro, quer dizer, um livro inteiro, toda uma preocupação do resgate da identidade dos espaciais em cima desse tempo, vida ecológica e no campo. É porque eles sabem que as dificuldades vão ser tantas na vida comum dos indivíduos e dos espaciais em particular, que eles têm que dominar ter a capacidade de sobrevivência no campo. A cidade se desgoverna, onde é que a gente vai viver? A maior parte de nós hoje não sabe reconhecer um pé de feijão, uma erva medicinal. A gente não, tem gente que olha assim, um negócio, isso é coentro ou é cebolinha? Né? Tem, mas isso é tão comum que você não faz ideia. Né? Como uma criança que vê uma galinha correndo e diz: mãe, um caldo quinó. Né? Isso são coisas da civilização urbana, né? Coisas da civilização urbana. Nós somos pessoas que dependemos do funcionamento de uma gigantesca estrutura.
No momento que essa estrutura começa a se mostrar frágil, debilitada pelas suas próprias, enfim, conflitos e incongruências internas, a gente precisa se safar, né? E mesmo as profecias mais tradicionais, mais antigas, mesmo em Nostradamus, você vai encontrar em João 23, vai encontrar em Fátima, vai encontrar em Edgar Cayce, no próprio livro de João, no Apocalipse, você encontra essas orientações, essas informações no sentido de, olha, vão para as montanhas, vão para as montanhas. E é tipo assim, ó, tira o time, a hora que o negócio estourar, você não vai ter a tua infraestrutura, porque é fundamental que a gente preserve a vida, né? A vida é importante. As religiões sempre pregaram que a vida não é lá muito importante, importante é o céu. Não, é a vida, essa mudança de perspectiva é muito importante. A vida é muito importante. E nós temos que preservar o nosso corpo, inclusive, não porque apenas para sobrevivermos fisicamente, mas porque ele contém, ele cristaliza o nosso grau de avanço espiritual. E esse corpo pode eventualmente, se ele sobreviver durante esses acontecimentos que virão, não desencarnar antes, o que vai acontecer? Ele vai ser matriz para a comunhão entre duas grandes informações genético-biológicas. A terrestre, que está se formando conosco, e a dos nossos corpos originais, que a gente trouxe do nosso mundo de origem. O reencontro delas, que deve se dar, segundo a eubiose, por exemplo, em 2012, 12, muitos dos povos que vão ser retirados vão ser devolvidos, os que sobreviverem aqui já vão estar mais ou menos bem articulados, e o povo de baixo e os corpos originais, que já estarão em grande parte reativados, vão subir à superfície e vão se encontrar, e desse encontro sai uma geração nova, né? Em que já não é só terrestre nem só do mundo original, é a nova raça que finalmente converge para essa grande comunhão também genético-biológica. O nosso corpo físico é uma coisa importante, ele consubstancia vidas e mais vidas de aperfeiçoamento e de dor e de sofrimento. Não pense que o nosso corpo físico de hoje é só de hoje. Ele resulta e ele incorpora um conhecimento imenso que é relativo a todas as nossas vidas. Participamos muito dessas decisões relativas ao físico e não devemos absolutamente considerar o físico uma coisa menor, de jeito nenhum. Ele é tão importante quanto os demais veículos de manifestação nossa. Merece cuidado, merece atenção, precisa de todo tipo de ser zelado, enfim, porque é o nosso instrumento efetivo de trabalho e sintonia nessa dimensão. Então, dominar a vida no campo é uma vida emergencial de sobrevivência, de subsistência. É muito importante. O outro livro fala da capacidade que devemos desenvolver para sair do corpo. Isto é, para adquirirmos a consciência de que não somos o nosso corpo e que os nossos limites não são os limites da nossa pele, né? Nós não vamos até só onde termina o corpo físico. Isso é uma noção importante. Nos trabalhos do Núcleo de Estudos Avançados, aqui de Belo Horizonte, futuramente, a gente pretende desenvolver um pouco essa sensibilidade, começar a trabalhar a ideia de que nós não somos, os nossos limites são maiores do que o nosso corpo. Segundo, que nós não somos o nosso corpo. São exercícios fáceis de fazer, eu estou fazendo já isso em Curitiba, tem dado resultados muito interessantes, e trabalhando depois com outro recurso que nós já começamos ontem, que é o recurso da viagem por imaginação, né? Que diz respeito a uma outra pergunta e eu vou então responder depois. Sair do corpo é muito importante, nos dá uma tranquilidade imensa e aumenta a nossa velocidade de percepção de realidade e aumenta a velocidade de conhecimento cósmico, né? Isso, ainda que não tenha uma repercussão muito direta e objetiva na nossa vida pessoal, prática, né? Ela, de qualquer forma, é um acervo impressionante de luz, de iluminação interna, e que um dia nós conseguiremos integrar a nossa vida, a nossa personalidade, portanto, estabelecer um plano de vida mais coeso, mais abrangente. É um conhecimento da maior validade, o conhecimento das dimensões hiperfísicas do mundo em que vivemos. E o sétimo livro fala do encontro, do convívio com os afins, né? E que é uma coisa que está acontecendo espontaneamente no mundo inteiro. As pessoas estão
se reencontrando numa espécie de uma grande tribo dos afins. Não que isso constitua uma novidade específica, mas a partir do trabalho de sistematização daquela escritora americana, a Ferguson, né, que escreve A Conspiração Aquariana, começou-se a perceber até mesmo a dimensão sociológica desse fenômeno que acontece no mundo inteiro. As pessoas estão buscando os afins espirituais, as pessoas estão formando grandes aglomerados de pessoas que parecem pensar, ou melhor do que isso, parecem sentir de uma maneira adequada à grande transformação. Elas estão sentindo algo em comum entre elas, é um despertar que ela usa o termo conspirar, que quer dizer respirar juntos, e usa uma expressão pesada que é revelação. Ela diz que essa revolução está acontecendo por força de uma revelação. Não se trata de nada ensinado nas escolas, na universidade, etc, etc, ou na vida. É uma coisa que está acontecendo dentro do indivíduo. E ele está externalizando. E está percebendo que à medida que ele se comunica, que ele verbaliza esses processos internos, ele vai encontrando que outras pessoas estão vivendo o mesmo processo. Então há uma comunhão, como se todo mundo de repente formasse uma tribo de solidários, de espectadores ativos num processo de transformação que o mundo está vivendo, né? São os despertos, são aqueles ditos chamados, né? Agora vamos ver entre todos os escolhidos, certamente serão bem menos, mas de qualquer forma esse é um processo natural, não deve apavorar ninguém, né? Não se trata de juízo, né? Não é alguma coisa que é colocada na balança como as religiões nos ensinaram, esse vai ser condenado. Né? Diz que os Deus até dá uma risadinha sarcástica, né? Quanto mais gente na balança do preto, lá do negro do negócio, mais feliz ele fica. E não é nada disso, né? Mas nos ensinaram, nos deram um modelo de Deus sarcástico, né? Aquele Deus que condena e tal. E as coisas não são assim. Pelo contrário, a natureza, ela é radical permanentemente no sentido de conseguir oportunidades permanentes para todo mundo. Se um cara não consegue aqui, a natureza está dando um jeitinho para ele conseguir por ali. Esse é o grande movimento. Continuamente, se você não dá certo no planeta, eles arranjam um planeta para você. Se não dá certo ali, arranjam outro e vai. Quer dizer, é permanente a preocupação da grande ordem cósmica com a oportunidade. Não há outra coisa sendo feita no universo senão a oportunidade. Esse é o que chama, na tradição, é traduzido como amor divino. Esse amor de Deus pela sua criação é um contínuo, é uma máquina de gerar possibilidades. É uma máquina que procura constantemente alternativas para todo mundo. Essa é a visão da coisa. Nós temos que procurar meio como que achar os caminhos mais rápidos. Mas se nós não achamos, somos promovidos por tempo de serviço também. Quer dizer, de alguma forma a gente vai adiante. Nós temos que começar a pensar diferente, né? Criar nossas próprias oportunidades. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. Os mestres ficam mais, enfim, vão cuidar de quem está mais complicado e liberam a gente a se procurar mesmo, né? Nós estamos unindo no plano de um sentimento de alguma coisa maior, alguma coisa mais profunda que está nos unindo. É muito despertar dessa consciência de quem somos. É por aí que a gente está se unindo. O lance dos afins, que faz a gente reconhecer pelo olhar, pelo abraço, né, com pessoas que a gente sente a mesma energia. A gente pode nem se entender no plano pessoal, porque isso é coisa da vida, é do processo kármico, e é mesmo porque muitas vezes encontros não podem se dar, né? Existe todo você sabe, uma manipulação nesse sentido, né? O nosso guia do encontro e do desencontro funciona para danar. Mas é no outro nível que nós estamos encontrando. Há uma coisa viva no